Boa tarde, pessoal. Continuando a aula dos primeiros tópicos conceituais de sistemas agroflorestais, eu volto aqui lembrando que o sistema agroflorestal ele tem uma orientação de uso múltiplo, onde as culturas e as árvores elas são manejadas para otimizar a produção. Então, independente da cultura agrícola ou pecuária e a cultura florestal, tudo é feito para otimizar a produção de cada elemento do sistema. Então, esse sistema ele busca uma otimização desse sistema como um todo. Então, o manejo também das árvores é feito integrado às culturas para aumentar a conservação do solo. Então, esse solo vai estar mais protegido do que no sistema convencional. Então, melhor a agricultura, melhor a floresta. Então, ele serve como conflito, para evitar conflitos entre agricultura e floresta na produção e conservação. Um dos exemplos, no Código Florestal de 2012, é permitido a recuperação de reserva legal, que é aqueles 20% da propriedade, com até 50% de espécies exóticas. Então, por teoria, eu posso recuperar os 20% de reserva legal da minha propriedade, utilizando integralmente sistemas agroflorestais com 50% de exóticas, 50% de nativas. Isso é extremamente interessante. A gente vai ver para frente um sistema desse tipo. A gente vai planejar um sistema para recuperação de reserva legal produtiva. É extremamente interessante por quê? Porque se tem a necessidade, então produtores acima de 4 módulos têm a necessidade da recomposição da reserva legal. 4 módulos aqui em Rio Verde é 120 hectares, é muita coisa. Deveria ser menos, na verdade, reserva legal toda propriedade deveria ter sim um fomento para os pequenos e tudo mais, desde fomento para mudas, com órgão ambiental fornecendo, até assistência técnica de órgãos do governo também para fazer esse fomento. Mas é uma alternativa extremamente boa. Por quê? Porque eu vou ter 100% da minha reserva legal, que seria uma área de mata, sendo produtiva, produzindo desde frutos, madeira, alguns grãos em algum momento, e isso tudo possível pela legislação. Então, e tendo a conservação dessa área ao invés de ter pastagem. Então, são sistemas extremamente interessantes para o panorama que a gente tem hoje, que não é tão bom do ponto de vista ambiental. Né? Ambientalmente, o Brasil tá ruim. Aqui um exemplo, essa figura ela mostra um dos primeiros sistemas feitos, na verdade, o sistema de rotação de culturas em agrosilvicultura, que é basicamente o que era feito, esse primeiro que é o cultivo migratório, o que era feito na região de floresta, na região do mundo inteiro, né, amazônica ou qualquer lugar de floresta tropical. Era aberto clareiras, feito o cultivo por 2, 3 anos e por falta de recurso, esses cultivos, os recursos de solo tendiam a minguar e mudava para outra área e essa área ela se recuperava. A capoeira crescia e virava uma floresta nos próximos, então, 3 anos de cultura e 8 de crescimento florestal. Você ia só e voltava na área depois desse tempo. Você só ia degradando o solo,
porque esse solo voltava via floresta, mas ele se tornava cada vez mais pobre. E esse cultivo migratório ele não é legal. Hoje a agricultura tem incremento de adubação, o que faz, faz com que o sistema se torne melhor. Bom, mas com base nisso, foi desenvolvido o primeiro sistema agroflorestal, que é o sistema Taungia. Esse sistema Taungia, o que ele aborda? No ano zero, abriu-se a clareira, no ano zero, eu entro com cultura agrícola e espécies florestais de interesse. Então, todas as espécies florestais colocadas ali, elas são de interesse madeireiro, por exemplo. Daí, com 3 anos, eu já não tenho mais a capacidade de luz, capacidade ambiental, capacidade lumínica para manutenção de culturas anuais exigentes de luz. Então, eu abandono essa cultura anual, aí sim eu faço o cultivo migratório, eu vou para outra área, e até o 11º ano eu tenho as árvores crescendo. Depois do 11º ano eu volto nessa área, tendo todas as árvores plantadas como matéria-prima, como produção. Então esse sistema, eu tenho um sistema totalmente produtivo. E aí tiveram evoluções. O sistema de agrofloresta, a sintropia do Ernest, é baseado também nesse conceito. Então o sistema Taungia, ele foi o primeiro, e lembrando que ele foi desenvolvido para uma região da Indonésia, da região Malásia, região abaixo da Índia ali, tropical, porém muito amorrada. Então nós temos floresta que, se feito plantio tradicional, existia erosões, perdas de solo muito grandes. Então, pessoal, o sistema Taungia, ele veio como esse primeiro sistema. Quem conhece o sistema agroflorestal de ILPF, vê que o Taungia é um sistema, o ILPF é um sistema Taungia modificado. Por quê? Porque a primeira parte, que é agricultura e floresta, ele já tem. Depois que foi introduzido a pecuária nesses os demais anos, que no sistema Taungia não acontecia. Então, o sistema ILPF, inicialmente, ele era chamado de sistema Taungia modificado. Posteriormente, a Embrapa deu esse nome bonito e pegou, né? Porque integração, lavoura, pecuária, floresta desmistificou um pouco essa questão de sistemas agroflorestais serem algo alternativo, e a grande agricultor não aceitava sistemas alternativos, né? Então isso tornou muito melhor. Aqui embaixo um outro sistema, de sistema Taungia, onde inicialmente eu entro com a lavoura 100%, depois eu entro com o sistema Taungia. Então eu tenho um maior tempo produtivo de lavoura, né? 6 anos aqui, depois as árvores. E isso tudo vai depender da minha vocação, da minha necessidade e dos meus insumos, porque se eu tenho capacidade de entrar com insumo aqui, eu posso fazer essa rotação dessa forma. Para frente, quando falar de LPF, eu vou entrar com o vídeo da fazenda do Abílio, que é pesquisador da Embrapa, e na fazenda dele, o sistema integração lavoura-pecuária dele é um pouco diferente, porque o sistema tradicional eu vou entrar tudo junto. Aqui na região nós temos 2 safras, nós temos a safra e a safrinha, soja, depois milho. Lá, ao invés de plantar o eucalipto junto com a soja e depois ver o milho, ele planta o eucalipto depois da soja. Então ele tem uma safra de soja inteira na área total,
E na safrinha, que ele vem plantar os eucaliptos que vão resistir à seca até o próximo período. Isso, para ele, gera um fluxo de caixa positivo muito interessante. Então ele tem cerca no primeiro ano, R$ 100 positivo por hectare com a implantação do sistema, o que já é muito interessante. Aqui outros exemplos, depois a gente vai falar de cada um, que seriam os quintais agroflorestais, hortos familiares, onde eu tenho diversas composições. Eu tenho algo aqui com diversas composições, com diversas espécies diferentes, ocupando diversos estratos. Extrato arbóreo, alto, médio, arbustivo e podendo até ter o extrato herbáceo. Então eu mostrei para vocês já o meu quintal agroflorestal. Na verdade ele é um quintal agroflorestal ajardinado, né, porque eu coloquei grama e aproveito menos o espaço do que poderia. Então aqui eu poderia aproveitar melhor os espaços, colocando mais indivíduos, aumentando os canteiros, mas eu não quis assim para se tornar algo também de mesclado, né? Que seria algo para enfeite. Aqui alguns exemplos de múltiplos usos em propriedade. Então nós temos, por exemplo, ILPF, sistemas agroflorestais implantados às margens de Vossoroca, que seriam grandes erosões em forma de ravina no solo. E quando nós temos essas erosões, então vamos supor que aqui é uma Vossoroca, é interessante eu criar uma zona de amortecimento para proteger essas Vossorocas. Ao recuperar uma Vossoroca, na verdade, acho que eu nunca vi um vídeo na internet mostrando uma recuperação de Vossoroca realmente efetiva. Por quê? Tanto o Globo Rural quanto qualquer outro vídeo, eles atacam a Vossoroca, o buraco, para tentar segurar a terra. Na verdade, qualquer área degradada, nós temos que atacar a fonte de degradação. Então, por que essa Vossoroca foi criada? Provavelmente por falta de conservação do solo, falta de terraceamento, por exemplo. Então é interessante eu fazer primeiro um terraços, depois uma zona de amortecimento aqui, e provavelmente essa Vossoroca vai se recuperar sozinha com o tempo. Aí eu posso até utilizar paliçada, as técnicas que eles colocam na televisão, mas não adianta nada eu colocar uma lata na goteira se eu não tampar a goteira, né? Então, se eu não resolver o buraco da goteira, não adianta nada eu ficar colocando latinha para segurar a água. Essa é a analogia que eu faço. Bom, controle de Vossorocas, plantio eu acho convencional, SAF para sombreamento de pastagem ou sombreamento de culturas agrícolas. Depois a gente vai ver café, por exemplo. Quando falar de SAF específico, eu vou falar de SAF para pastagem, que é um sistema agroflorestal que nós vamos implantar aqui no IF Goiano a partir das próximas chuvas. As mudas, a parte daquelas mudas que vocês viram na disciplina de propagação vão para esse projeto então, que está sendo feito no IF Goiano. Cultivo em aleias, sistema Alley Crop, que é basicamente o ILPF, só que somente com culturas florestais e agrícolas. Árvores de bordadura ou quebra-vento, muito funcionais. Cafeicultura utiliza muito quebra-vento há muito tempo.
árvores para fazer cercamento em beiras de estrada, para diminuir o gasto com cerca. Então eu tendo o eucalipto no lugar de cada moerão, a cada 6 ou mais anos eu corto esse eucalipto, gero renda e ele vai rebrotar. Então é um moerão que eu não preciso trocar. E é um gasto que eu vou gastar R$ 1 por muda para plantar ali e tem uma rentabilidade boa depois, né? Proteção de topo de morro. Hoje a legislação florestal fala que culturas perenes em topo de morro, que topo de morro é uma área de preservação permanente, mas cultura perene em topo de morro, desde que o manejo seja adequado, ela pode continuar. Ou seja, eu posso fazer os sistemas agroflorestais em topo de morro. Aqui um plantio convencional, aqui um ILPF, né? Proteção de encosta, mesma coisa do topo de morro, é possível. Cerca viva, isso é muito interessante, depois eu vou comentar para a pecuária um sistema agroflorestal para manejo de piquete. Cada piquete eu cercaria com uma espécie leguminosa, uma leucena, uma gliricídia, e algumas espécies de maior porte, eucalipto, por exemplo. A leucena e a gliricídia eu cortaria com grande frequência, incorporando na pastagem. Por quê? Porque elas fixam nitrogênio. E a degradação por nitrogênio é um dos principais problemas de degradação de pastagem que nós temos, né, no Brasil. Proteção de nascente, na verdade, aqui as nascentes, as áreas de preservação permanente, em geral, elas não podem ser mexidas, a não ser pequenos proprietários. E árvores dispersas na propriedade para pastagem. Depois a gente vai ver outros sistemas também. Em relação a funções e princípios de sustentabilidade dos sistemas agroflorestais, nós temos princípios ecológicos, sociais e econômicos. Dentro dos princípios ecológicos, nós temos, primeiro, manter a perenicidade da área. Então vai ser uma área onde eu tenho culturas perenes, vou ter proteção de solo, vou ter vantagens de não estar revolvendo esse solo, proteção contra gota de chuva, contra insolação e por aí vai. Aumento de diversidade, então eu vou ter uma gama de espécies que vai aumentar a diversidade de insetos, de controle biológico, e essa área vai se tornar muito mais diversa do que uma agricultura convencional. Então você tem mais essa vantagem. Multistrato, ou seja, eu aproveito todos os andares possíveis, eu vou estar produzindo, eu posso estar produzindo, eu vou estar explorando mais eficiente o solo. Por quê? Porque espécies diferentes têm necessidades nutricionais diferentes. Então, eu tenho uma espécie, por exemplo, eucalipto, ela exige muito potássio. Outra espécie pode exigir nitrogênio. Então, eu tenho um balanço. Além disso, a espécie florestal, ela vai estar buscando nutriente mais embaixo no perfil do solo, fixando isso na matéria dela, inclusive na folha. Essa folha vai cair, vai para a serrapilheira, vai para o mulch do solo, vai para a camada orgânica do solo, que vai se decompor, e esse nutriente que estava perdido aqui, que estava profundo para a raiz das plantas perenes, das plantas anuais, ele vai voltar para o sistema na parte superior.
Então eu tenho uma ciclagem de nutrientes muito efetiva. Para frente eu vou mostrar o eucalipto, por exemplo, ele em plantios convencionais 3x3, mesmo em dose alta de potássio, lembrando, potássio e nitrogênio são móveis no solo, eles são lixiviáveis, então com a chuva eles vão descer no perfil do solo. O que que acontece? Com o eucalipto no plantio 3x2, abaixo de 1,5 m, já não tinha potássio nenhum solto ali, ou seja, o eucalipto pegou todo aquele potássio que tinha fugido entre os dedos das plantas anuais, pegou e jogou para cima e pode retornar pelas folhas. Lembrando, nem tudo vai retornar, porque parte vai ser fixado, por exemplo, para formar o tronco, e aquilo vai ficar com teor, a quantidade de potássio. Depois a gente vai ver um pouco disso numa aula para frente dentro dos sistemas agroflorestais. Uma melhor cobertura de dossel, que vai diminuir, por exemplo, insolação, que vai diminuir o efeito de gota de chuva, uma produção de serrapilheira elevada, e aí quando eu somo a uma árvore, por exemplo, que tenha fixação biológica de nitrogênio, ou seja, ela faz simbiose com micro-organismos que vão fixar nitrogênio e fornecer para essa planta. Então a folha dela, essa repileira que vai cair aqui, ela vai ter um aporte de nitrogênio no sistema. Formação de camada de material orgânico, uma melhor reciclagem de nutrientes, uma associação com plantas, fungos e bactérias possível de, dependendo das espécies colocadas, então nem todas as espécies têm potencial de fazer fixação biológica de nitrogênio, mas as que têm podem ser vantajosas ao sistema como um todo. Proteção contra a ação do vento, diminuição da evapotranspiração, e isso, pessoal, gera perdas muito grandes. O vento acima de 7 km por hora, ele já começa a causar danos. Acima de 10, 12, esses danos são bem graves. Então, graves por quê? Que tipo de dano? O vento, ele vai forçar o fechamento dos estômatos, vai diminuir a taxa fotossintética, ou seja, a planta, para se proteger de uma dessecação, ela fecha o estômago e não para de produzir. Basicamente isso. Então o vento é prejudicial. E dependendo da região, venta muito. Aqui na região de Goiás, como é muito plano, venta demais. Eu utilizo como recuperação de áreas degradadas o sistema sintrópico. Ele foi criado inicialmente pelo Ernest para recuperar a fazenda dele, que era um solo degradado. Hoje é uma fazenda altamente produtiva. Eu consigo acumular nitrogênio e biomassa no solo. Então eu vou formando uma camada orgânica no solo. Esse solo que teria uma CTC baixa. Não sei se vocês se lembram, se vocês já viram, que a CTC da matéria orgânica, ela é acima de 200, que é semelhante a solos altamente férteis, solos 2:1. Então, eu colocando matéria orgânica no solo, eu torno esse solo melhor. Então, todo esse sistema complexo faz com que meu solo seja melhor do ponto de vista físico, químico e microbiológico, porque os micro-organismos vão desenvolver ali, por exemplo, a fixação biológica de nitrogênio. Do ponto de vista social, tem uma fixação do homem aí no campo, ou seja, gera emprego
e renda para o produtor em diferentes níveis, desde o pequeno produtor até o grande produtor. Falar nisso, depois eu vou tentar entrar em contato. Eu acabei de ver na live da Agrosintropia, não sei se vocês seguem, eu vou colocar isso como material para vocês seguirem no Instagram. Agrosintropia, e o outro seria a Agenda Get. Get, se não me engano... Não, eu não vou lembrar. Depois eu coloco para vocês melhor. Ernest Get. Depois eu coloco, eu não lembro, não sei escrever esse nome agora. Bom, demanda de trabalho e de renda, depois a gente vai ver economicamente, distribuída durante o ano. Por quê? Porque eu tenho diversos produtos e esses produtos eles vão estar sendo produzidos em diferentes épocas do ano. Então tem demanda de trabalho e demanda de renda durante todo o ano. Então não é basicamente igual eu tenho só safra e não tenho mais nada para fazer durante os outros períodos. Aumenta a qualidade de vida devido a essa produção diversificada. Então eu tenho um produtor que vai estar produzindo diversos produtos, tem um gargalo do ponto de vista econômico. Por quê? Porque pensando em pequenos, eu necessariamente vou precisar de um sistema cooperativo forte para poder ter uma quantidade de produtos para venda em maior escala. Por quê? Porque senão você fica na mão de atravessador. Isso acontecia, eu lembro que alguns anos atrás tinha um produtor de banana aqui em Rio Verde, que a gente foi visitar ele para um projeto que a gente ia fazer, e ele não fechava caminhão para levar para o Ceasa, e ele ficava restrito a vender aqui dentro de Rio Verde pelo preço que eles pagavam e sempre menos do que o produto realmente poderia valer. Então tem que ter economia de escala. E como é que eu ganho isso sendo pequeno? Juntando com outros pequenos e enchendo um caminhão para poder vender. Então incentiva o associativismo, o cooperativismo, na verdade, não é nem incentivo, é uma necessidade. Esse cooperativismo. Eu vou tentar fazer uma live com o pai de um amigo meu, que é um agro-silvicultor de Porto Alegre do Norte, no Mato Grosso, e eles têm o sistema cooperativo. Inclusive, ele também, além da agrofloresta, que lá o sistema deles chama sistema Casadão, que é um sistema Taunge, eles também participam da rede de sementes de Xingu. Não sei se vocês se lembram na aula de sementes, que o pessoal coleta sementes, vende semente. Então, eles são produtores da rede de semente de Xingu, o que é bastante interessante. Além disso, a propriedade como um todo ela ganha uma multiplicidade de usos. Eu tenho diversas formas de uso nessa propriedade. A propriedade ela se torna muito mais produtiva globalmente falando. Do ponto de vista econômico, eu tenho uma alternância e diversificação da produção ao longo do ano na mesma área. Então eu tenho diversos produtos sendo gerados ali durante o ano. Então eu tenho por exemplo, a safra aqui em casa eu tenho morango, eu tenho as couves saindo, eu tenho diversas frutas, tenho hortelã, tenho café que está começando a diferenciar botão floral, daqui a pouco está produzindo, e por aí vai. Então você tem isso aqui é um pedaço pequenininho, gente. Em escala maior dá mais trabalho, mas eu tenho mais produtos. Aumenta a geração de renda e a distribuição dessa renda durante o ano. Lembrando que, em geral, nós chamamos a floresta, o componente florestal, de poupança. Por quê? Porque eu vou estar girando meu dinheiro nas culturas anuais e perenes de ciclo mais curto.
E quando a floresta vem, quando eu tiro a floresta, eu ganho bastante dinheiro. Então, a taxa interna de retorno ela se torna muito atrativa. Aumenta a parte dos SAFs. Isso vai demandar agroindústrias, ou seja, se eu tenho um SAF inteiramente voltado para frutíferas, que é extremamente interessante. Então eu coloco espécies frutíferas ali. Por exemplo, criando maracujá, linhas de uma espécie rasteira, algumas árvores, sei lá. Eu necessito de agroindústria perto. Na verdade, sempre no planejamento agroflorestal, eu tenho que buscar girar esse produto. Então eu tenho que somar esse cooperativismo com a agroindústria e eu tenho que conseguir vender esse produto. Não adianta nada eu ter 1 tonelada de produto se ninguém quer comprar. Então eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado para ver o que estão querendo e como vender isso. Em geral, custo de manutenção do sistema agroflorestal mais baixo, por quê? Porque eu vou estar agindo numa área menor, com um monte de espécies, o mesmo manejo. Então isso dilui custos. Então os custos iniciais de implantação são mais altos, mas esses custos são diluídos e com os produtos vindo nos anos posteriores. Tá. Por agora, pessoal, eu não vou falar dos objetivos não, eu vou voltar num outro vídeo para não tornar o vídeo muito longo, né? Já deu meia hora de vídeo. E aí eu volto no outro vídeo falando dos objetivos e das características dos sistemas agroflorestais. Até a próxima.